Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que a graça do nosso Deus e paz e misericórdia possa continuar conosco. Nesta hora estou aqui agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que está nos dando, um dia de vida, saúde e fé e confiança na sua palavra. E agora, para começarmos a mais uma palestra da palavra de Deus, que é o nosso pão espiritual, vamos fazer uma pequena oração para começarmos. Querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida e por todas as coisas boas que tem concedido a nós. Estou aqui na Tua presença para palestrar, falar um pouco da Tua palavra, que é o pão espiritual nosso para o nosso alimento diário. E que o Espírito Santo venha me dar sabedoria e conhecimento e colocar a palavra na minha boca para que eu fale para a honra e glória do Senhor Jesus. É em nome dele que peço e agradeço. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós escolhemos hoje uma passagem de uma história muito importante para nós meditarmos na palavra de Deus. E vamos meditar no livro de Daniel. O profeta Daniel, ele esteve cativo em Babilônia e aí ele escreveu histórias importantes de acontecimentos da sua época e da nossa também. E ele tinha mais 3 amigos que comungavam com ele da mesma fé, do mesmo conhecimento, da mesma confiança em Deus. E diz assim, no capítulo 1, no versículo 1 em diante: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto de linhagem real como de nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio e lhe ensinassem a cultura e língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a narração diária das cenas de iguaria da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs os nomes, a saber, Daniel de Belsazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Masaque e a Azarias de Abdinego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias finas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminasse. Ora, o Deus da céu de Daniel, o Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão na parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos: Tenho medo de meu senhor rei, que determinou vossa comida e a vossa bebida, pois seria ele o vosso, porque veria ele o vosso rosto abatido do que dos outros jovens que da vossa idade? Assim correrei perigo na minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel a cozinheiro, o chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidado de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes e água, e comer e água beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu ao experimento de 10 dias, e no fim dos 10 dias, sua aparência era melhor e estava mais robustos
do que dos jovens que comiam das iguarias do rei. Então, meus irmãos, o que nós queremos chegar aqui é o seguinte: Daniel era escravo, né? E aí o rei pediu que trouxesse lá de Judá, Jerusalém, os jovens sábios, né? Inteligentes. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram deles, eram 4, né? Irmãos unidos em Deus, em Cristo Jesus. Eles não abria mão dos seus princípios, né? Nem da lei de Deus. Aí ele determinou, o rei determinou a comida e Daniel pediu ao cozinheiro que desse a ele só legume e água durante 10 dias, para que eles vissem a diferença, né? Que tivesse um ou outro. O rapaz fez o teste e disse que depois dos 10 dias ele estava muito mais bonito, muito mais limpo sua pele do que os que comiam as iguarias do rei. Por que Daniel não queria comer as iguarias do rei, mas os outros colegas? Porque, meus irmãos, em Babilônia tinha milhares, tinha vários reis, deuses. E aquelas comidas era tudo oferecido aos deuses, aos ídolos. E você viu que o nome deles foram mudados. Eles botavam o nome das pessoas que eles escravizavam, o nome dos deuses deles. Eles que eles tinham mais de 500 deuses. Aí tinha o deus-chefe, que era o chamado Marduk, né? Diz a história, os historiadores. E aí esses homens foram fiéis a Deus. E aí passaram a comer alimentos naturais, ser vegetariano, né? E aí no decorrer da história, veio o capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor teve um sonho. Aí vocês todos podem acompanhar, onde Deus revelou para ele uma estátua com metais, né? Cabeça de ouro, peito de bronze, peito de prata, quadril de bronze, perna de ferro, com dedos misturados de barro. É aquela história do símbolo, né? Das profecias que Daniel profetizou para o tempo do fim. Só que o rei Nabucodonosor ele não se conformou que o reino dele ia passar para outro reino. Quando viesse o período da prata, era outra nação que ia reinar. E ele não se conformou. Ele disse que não, que ele era rei eterno para sempre. E aí, na sua arrogância, ele construiu uma estátua muito grande, de ouro, para mostrar às nações, o povo, a todos, que ele era rei e que o reino dele não passava. Porque o ouro, você sabe que o ouro ele não acaba. Se você jogar o ouro em qualquer lugar, ele fica. Se você ficar fazendo dele pó, ele fica sendo ouro. Você pode botar ele no fogo, ele derrete, mas não deixa de ser ouro. Então o ouro é o símbolo da perpetuidade, né? Da eternidade. E aí ele fez essa estátua com a arrogância dele para mostrar que ele era o tal e que o reino dele não ia passar para outras nações, não. Que ele seria rei perpetuamente. E aí é interessante, né? A história. Você lê aí o capítulo 2 de Daniel, você vê a história desse sonho dele. E que no final do sonho, diz que ele estava olhando a estátua em pé e veio uma pedra sem ninguém jogar e bateu nos pés da estátua e ela caiu e esbagaçou toda. E fez um montão de coisa para lá. Mostrando isso que um dia Deus vai fazer exatamente isso. Vai destruir todos os reinos da terra e vai reinar para sempre. Não adianta a gente querer discutir com Deus, nem ter, que não vale a pena, né? Nós temos que estar ao lado dele, né? E aqui no capítulo 3 de Daniel, aí mostra a história da estátua, né? Diz assim, capítulo 3, verso 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os governadores e os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias. Para quê?
viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Né? E aí ele determinou um decreto dizendo assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, verso 4, viu? Ó povos, nações, homens e todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrais e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então o rei ajuntou todo mundo, né, e disse, e tinha uma pessoa, um oficial que gritou: na hora que for tocar os instrumentos, todos têm que se ajoelhar perante a estátua, porque é a ordem do rei. Então veja, né, que situação estava alheia às coisas. O rei queria demonstrar para todo o seu reinado, para as nações, que ele era rei eterno. E que ele ia comandar para sempre, que o rei dele não ia passar não. Ele não se conformou com o sonho do capítulo 2, né? E diz mais: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Porquanto todos os povos ouviram e o som da trombeta, o pífaro e a harpa, a cítara. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto para o qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa e da cítara, saltério e gaita e foles e toda sorte de música, se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo. Então, os homens caldeus chegaram para o rei e disseram: ó rei, foi tocado os instrumentos, todo o povo se prostrou, e tu baixaste um decreto que quem não se prostrasse seria jogado na fornalha de fogo e seria queimado vivo. Veja que situação, né? Então, o rei concordou. Isso é verdade, isso. Aí agora, o que eles fizeram? Vamos ver o que eles disseram agora para frente. Há uns homens, verso 12, homens judeus que tu constituíste sobre o negócio do rei da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não serviram e nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Aí veja só que situação. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eram nomes babilônicos, mas que os nomes eram Misael, Ananias e Azarias, o nome judeu dele, né? Aí agora eles não se prostraram. Eram os mesmos colegas de Daniel que fizeram o pacto lá com ele, com Deus, de não se contaminar com as iguarias do rei de Babilônia, das comidas deles. Era cada tipo de comida, meu irmão, que se você visse falar, aquelas iguarias, aquelas coisas mais nojentas que eles eram dedicados aos deuses dele. O vinho e tudo. Então, você vê que a pessoa que come qualquer coisa, ele se contamina, viu? O pessoal aí tem uma mania feia, aí alguns religiosos, né? Essas seitas por aí, já vi vários dizer: não, o que entra na boca, pela boca não contamina. Quem foi que disse isso? Né? Porque Jesus falou aquela parábola lá, aquela história lá dos fariseus, que para os fariseus comer com a mão suja era pecado. Aí os discípulos estavam comendo com a mão suja, eles foram reclamar, e Jesus disse que aquela sujeira que entrasse na boca não contaminava não, o que contaminava era o que saía.
Aí se a pessoa não come, se a comida não come domina, como foi que você cometeu o pecado? Não foi comendo? Então Daniel, sabendo disso, que aquelas iguarias dele não prestavam, ele propôs-se com Deus e fez um acordo com os eunucos, né, os cozinheiros, e não comia aquelas porcarias. Porque são tudo porcaria, né? A maioria das comidas aqui, inclusive hoje, as que não é porcaria é envenenada. É cheia de droga, essa comida aí industrializada. Então o cristão ele deve ser muito cuidadoso nessa área de comida, viu? Se alimentar assim, mais ou mais com o básico, com o alimento natural, que é o que Deus determinou para o ser humano, né? Aí Daniel fez a interpretação do sonho, porque diz a Bíblia que havia nele sabedoria, porque quando o rei testou eles, lá diz a história, que os 4 foram mais sábios do que os próprios babilônios. Eles passaram 3 anos estudando a língua e os costumes babilônicos, a linguagem dos caldeus. E quando eles foram fazer o teste com o rei, os 4 se tornaram mais sábios do que os próprios babilônios que moravam lá. Brincadeira? Os rapazes eram inteligentes. Por quê? Porque ele não se contaminava com as comidas, bebidas do reino. E apesar de que escravo não tinha direito de escolha, mas Deus estava com eles, ajudando eles, dando um entendimento às pessoas que cuidavam dele para que eles aceitassem a proposta deles. E Deus assim deu sabedoria a eles. Eram homens sábios, fiéis e tementes a Deus. Se desviavam do mal. Como é se desviar do mal? Aí você disse que eu não brigo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não vou procurar o mal. Mas está comendo coisa errada. Então está engolindo o mal. Não está fazendo com as mãos, mas está engolindo com a boca. O mal que faz a você. As próprias comidas. Então Daniel e seus amigos, seus 3 colegas, eles não se contaminaram. E aí a mente deles foi aberta pelo Espírito Santo e eles entenderam mais do que os outros e passaram a ser considerados pessoas sábias. E o rei constituiu eles como líderes, administradores dos setores da sua administração. Era um privilégio, né? Muito grande. Porque naquele tempo não era qualquer escravo que assumia cargos assim, não. Mas como o rei precisava, como todo administrador precisa de pessoas que o auxiliem, é claro que ele tem que escolher os mais sábios, né? E ele viu neles os mais sábios, e aí eles faziam parte da administração, né? Do rei. E aí, conta a história aqui, eles se acharam nessa situação. Uma situação muito difícil que eles se acharam. Aí diz aqui, quando os líderes lá, que colega deles, que viram que eles não se prostraram, aí vieram e deduraram a Nabucodonosor. Você não baixou um decreto? Baixei. Quem não adorasse não ia para a fornalha de fogo? É verdade. Só pois há uns judeus aqui que faz pouco de tu. Teus deuses não adoram, não faz nada dessas coisas que tu manda. Aí diz aqui o verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita, do fole, prostrai-vos e adorai-o, a imagem que fiz. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí o rei fez a pergunta a eles: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Rapaz, a situação dos 3 colegas de Daniel estava difícil, não estava? Eles faziam parte da administração, né? E pelas leis deles, todos que administravam junto com eles tinham que adorar. Era hora de rei e ninguém botava atrás, não. Era decreto. Aí agora diz, olha, se vocês vai tocar os instrumentos de novo. Agora, se vocês não se prostrarem e não adorar,
Olha a fornalha de fogo ali, ó. Agora eu quero ver quem é o Deus que vem livrar vocês. Rapaz, que desafio, hein? Já pensou se fosse você? Se fosse eu num desafio desse? Qual era a nossa reação diante dessa situação? Ali estavam os jovens na situação muito complicada. Aí diz mais aqui. Que das minhas mãos responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. É brincadeira? O rei fez um desafio para eles e eles retruncaram na mesma moeda, como diz o ditado, né? Ele disse: olha, rei, quanto a isso não precisa nos preocupar, não. Se o nosso Deus a que nós servimos quiser nos livrar da fornalha da tua mão, ele pode. Ele tem todo o poder, é o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Que na mente do cristão é assim mesmo. Você tem que ter Deus como Deus poderoso que pode estar com você e pode livrar de qualquer problema. Não importa qual seja. Né? E ele disse: olha, se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Se não, fica sabendo que nós não vamos adorar teus deuses, nem vamos prostrar-se diante deles. É uma decisão nossa. Nós servimos ao Deus dos céus. Nós trabalhamos para ti e somos fiéis a ti no nosso trabalho. Agora, a fidelidade espiritual só a Deus. Nós somos fiéis espiritualmente só a Deus. Agora, no teu trabalho, a gente é fiel, que eles eram mesmo, né? Tanto eles como Daniel. Aí, a situação ficou bem complicada, né? Aí, não adoraremos, levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse, ou seja, amarrasse, né, a Sadraque, Mesaque e Abednego, e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sob madeira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob madeira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram lá de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. É brincadeira? O fogo estava tão quente que os próprios homens que lançaram ele lá dentro foram mortos da quentura. Porque eles tinham que se aproximar bem perto, porque de longe não dava para jogar, né? E eles jogaram amarrado os pés e as mãos com a roupa, com suas vestes, com o chapéu, com tudo que eles tinham. Foram amarrados. 3 homens, né, valentes, valorosos diante de Deus, mas que para aquele povo não valia nada. Isso eu quero dizer o que, meu irmão, com isso? Que se alguém não lhe dá valor, fique tranquilo. Deus lhe dá valor. Deus é o único que nunca lhe abandona. Ele jamais vai deixar você. O principal interesse de Deus é salvar você e levar para o céu. Aí você pode me perguntar: meus irmãos, mas como acontece isso comigo? Não se preocupe com as coisas que acontecem aqui na terra. Procure a sua santificação. Procure estar adorando a Deus todo dia, fazendo a sua vontade, estudando a palavra. A sua recompensa e a minha, nossa, está quando Cristo voltar. Aí agora ele vai eliminar todo o mal na nossa vida. Nós vamos viver uma vida
de santidade perfeita diante dele para sempre. Amém? Então, o que é que diz mais aqui? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro do lado, atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo a 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aí agora veio a prova, né? A resposta da prova que eles fizeram. O rei Nabucodonosor olhou e disse: nós não lançamos 3 homens, e agora eu vejo 4 dentro da fornalha andando sem nenhum dano, sem acontecer nada. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Eu não tenho dúvida, meus irmãos, que com certeza era Jesus Cristo que estava ali, junto com eles. Porque eles foram fiéis. Eles foram desafiados e toparam o desafio. Aí eu pergunto a você: o que está acontecendo na sua vida? Você sabe se não é um desafio que Deus está fazendo com você, para ver se você é fiel mesmo? Você conhece a história de Jó, né? Leia a história de Jó na Bíblia. Jó foi desafiado e não sabia por que estava sendo desafiado. Os 3 amigos de Daniel, eles sabiam. Eles estavam ali porque eles foram desafiados a ser obedientes a Deus, e eles foram obedientes. Mas Jó não sabia. Eu e você também pode acontecer o mesmo. Está acontecendo algo na nossa vida que é um desafio que Deus propõe a você. Se você é fiel mesmo, vai continuar firme a lei, né? Então o rei se admirou demais. E aí o que ele disse aqui agora? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Aí você viu, né? Leia esse capítulo para você ver que prova maravilhosa, que aumenta a nossa fé, que nos dá entusiasmo, nos dá ânimo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gosto de dizer para você o seguinte: que você não se iluda com os poderes terrestres, porque eles nunca vão apoiar você e eu e nenhum cristão verdadeiro. Eles apoiam os falsos cristãos, né? Mas os verdadeiros não, eles não apoiam, não. Você viu aí um exemplo nessa pandemia. Pessoas sendo perseguidas, tendo seus direitos caçados, perseguidos nas ruas, você não podia andar na rua, por conta de decretos de prefeitos. Imagine, né? Agora eu pergunto a você: se um dia você tiver que enfrentar uma situação dessa, o que é que você vai fazer? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles suportaram e toparam o desafio porque eles tinham comunhão com Deus. Ele não se contaminava com o pecado, nem com as comidas. Essa história que muitos líderes religiosos por aí dizem que comer não é pecado, isso é uma mentira muito grande. É a mesma mentira que Satanás disse para Eva lá no Éden. Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês morrem. Aí Satanás foi e disse: não, não vai morrer não. E aí está acontecendo até hoje. Não pode comer, que não é pecado não. Pode usar isso, pode beber, que não é pecado não. É assim que Satanás trabalha. Aí agora ele pega alguns versículos da Bíblia, né? Aquela história que eu falei de Jesus, do começo em lavar as mãos, né? E Jesus disse que o que entrava na boca que era se referir à sujeira, não era mandando comer coisa imunda. Aquela história lá de Atos também do lençol de Pedro, né?
e Deus deu a visão do lençol com vários animais imundos, quadrúpedes e répteis, e Pedro disse, eu não comia, nunca comi isso, nem vou comer. Eles pegam aquilo para dizer que pode comer tudo, mas ali não tem nada a ver, não está tratando de alimentação, não. Ali está tratando de pregação do evangelho ao gentio. Agora, muitas pessoas não interpretam a Bíblia direito, interpretam do jeito que eles quer pegar esses pontos para fazer uma doutrina e mandar você pecar à vontade aí, pode comer tudo. Não é assim não. Se Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estivessem comendo as porcarias das comidas de Babilônia, com certeza ele não tinha suportado a prova não. Então, meu irmão, minha irmã, tome cuidado com o que você se alimenta, né? Aí diz aqui mais. Falou Nabucodonosor e disse, bendito o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos do que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo tragar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, a não ser senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Está vendo aí? Meus irmãos, as profecias nos dizem que nos últimos tempos nós vamos enfrentar essa situação. Decretos de homens. Apocalipse 13, né? Que fala lá das bestas. Se você for lá ler, você vê que a Bíblia diz que a besta que foi ferida e ressuscitou, ressuscitou não, se curou, vai receber poder da segunda besta que surge da terra. E diz que vai haver uma união e vai se impor um decreto que ninguém compra nem vende se não tiver o seu sinal. Então, tome cuidado, viu? Não se iluda não que logo, logo isso pode acontecer com nós aqui ainda presente. Porque o Apocalipse diz que tem 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. E Deus mandou eles ficar ali segurando um pouco. No dia que Deus mandar eles soltar os 4 ventos, que são ventos de doutrina, né? São doutrinas erradas, que querem invadir a doutrina certa e ele não está deixando. Mas no dia que Deus mandar soltar, e as doutrinas erradas vão tomar conta do mundo. Aí vão se unir o poder religioso com o civil, o político, e vão baixar decreto para perseguir os cristãos. E aí vai se cumprir ali Apocalipse 13. Aí nós temos que estudar a Bíblia, orar a Deus todo dia e ler os livros de Daniel, o livro de Daniel. O capítulo 1, o 2 e o 3 especialmente. Que são capítulos que nos revelam fidelidade, nos revela a atuação de Deus na história, especialmente o capítulo 2, né? Com a visão da estátua. E nos dá exemplo de homens que não se contaminaram nem só com a idolatria, não. Com alimentos impuros. Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aquele que engole qualquer coisa imunda dizendo que pode comer e que não é pecado, ele está cometendo um pecado contra ele mesmo, porque o Espírito Santo não vai atuar nele, não vai dar a sabedoria que deu a Sadraque, Mesaque, Abednego e a Daniel, e ele vai ficar sem saber o que fazer. Vai ficar na hora da aprovação, ele não vai resistir. E os amigos de Daniel, os 3 resistiram, porque eram homens íntegros, fiel a Deus, temente a Deus, que respeitava as pessoas, que amava as pessoas, e que eram honestos com o rei, né? Mas eram obedientes e fiéis a Deus. Você não tem que ser fiel a homens, você tem que ser honesto com eles, mas fiel somente a Deus, somente a Jesus Cristo, que foi aquele que esteve presente na fornalha ali com seus servos, porque eles mostraram fidelidade. Então, está aí a experiência para nós, né? Nós temos que ler a Bíblia para que possamos pegar essas histórias positivas, de fé, para a gente se fortalecer. É claro que a Bíblia tem algumas histórias negativas também, porque a Bíblia
A palavra de Deus ela não esconde defeito de ninguém. Você vai ver pessoas que ela não mostra nenhum pecado, e vai ver pessoas que cometeram vários pecados. Mas, e mesmo assim pecando, foram fiéis a Deus. Porque nós nunca vamos deixar de ser pecador. Nós podemos viver uma vida sem estar cometendo pecado, sem ter um estilo de vida pecaminoso, né? Como foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Que isso, meu irmão, possa servir de exemplo para você. Que você possa continuar estudando a Bíblia, né? Orando a Deus, pedindo sabedoria e procurando se alimentar da maneira mais natural possível e limpa. Não comendo qualquer coisa por aí, como muitos fazem. Amém? Que Deus abençoe sua família, no seu trabalho, na sua vida, na sua fé, enfim, em tudo. É o meu desejo que Deus sempre possa estar lhe abençoando. Por isso eu continuo orando por vocês, todos que me assistem, todos os dias, para que Deus continue abençoando vocês. Ok? Então, eu quero mais uma vez pedir a vocês que se inscrevam no canal, para que o canal expanda, cresça, para a honra e glória de Deus. Eu já expliquei que o canal não é meu, o canal é de Deus. Eu faço a palestra, você assiste, replica, se inscreve, arranja pessoas para assistir, para se inscrever, e nós administramos o canal. Mas o dono é Deus. Aqui é a palavra de Deus que tem vez, não é eu não. Eu sou apenas aqui um instrumento de Deus que fala as histórias bíblicas de exemplo para a nossa obediência a Deus, para que possamos honrar a Deus em nossas vidas. Amém? Então, para nós terminar, quero dizer para você que no dia que você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão a mesma. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua mente, como trabalhou em Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e vai fazer de você pessoas fiéis como ele. Mas para isso você tem que tomar sua decisão e procurar viver uma vida de obediência e santificação, assim como eles viveram. Que Deus nos abençoe e continue conosco. Fiquem com Deus!